Hoje eu vou mostrar todos os passos para você fazer um movimento de tecido. Vem que eu te ensino. Vou fazer todos os passos nessa parte aqui, eu deixei em branco, mas eu vou fazer tudinho aqui para você ver. E eu vou começar com o primeiro passo, que tá ali na ponta, que é fazer um fundo para esse tecido, e eu estou usando aquarela. Esse princípio também dá para usar com caneta marcador, com lápis de cor também. O que vai mudar é a forma de utilizar a técnica, mas o princípio é o mesmo. Nesse desenho aí, eu vou usar o mesmo tom de aquarela para ir até a segunda etapa, que é a do meio. É sempre o mesmo tom. O que eu vou mudar é a intensidade da água. Se eu coloco mais água, se eu coloco menos água. A aquarela funciona assim: se você coloca mais água, ela fica mais clara e mais translúcida. Se você coloca menos água, ela vai ficar mais pigmentada e vai ficar mais escura. Então você consegue controlar aí essa questão do degradê da cor só na base da água mesmo. Com uma cor só, uma bisnaguinha de cor, você consegue fazer várias tonalidades. Essa é a vantagem da aquarela, essa questão da versatilidade. Você não precisa ter vários tons, escala de tom para poder fazer um degradê, diferente do lápis de cor e da caneta marcador. Então, com uma cor só, eu consigo fazer aí até a segunda etapa, que já tem várias escalas de tons ali. Se você não tem nenhuma aquarela, mas quer testar a técnica para ver se você gosta antes de você, ter aí, investir aí nesse material, dá pra você usar o lápis de cor aquarelável. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo no qual eu usei o pigmento da ponta direto, pra você poder testar toda essa leveza, fluidez que a aquarela traz da água. É um pouco complicadinho, porque se trata de água, uma técnica que você tem total controle, mas dá pra você experimentar antes de investir. Tudo que for a base d'água dá pra você diluir e usar. Nanquim, por exemplo, você consegue. Você comprar aí um potinho de nanquim, você consegue diluir e fazer aquarela também. Também dá pra você usar café, por exemplo. Deixar com mais aguinha assim, pra você usar também. E também dá pra você usar guache escolar, dá pra você usar aqueles acrilex. Tudo que for a base d'água, dá pra você diluir bem, fazer bem aguadinho, pra poder ver se você gosta dessa técnica aí. Se você quer que eu trago esses materiais alternativos para vocês saberem experimentar, deixa aí nos comentários, que daí eu programo alguns vídeos aqui de materiais alternativos à aquarela. Deixa aí nos comentários, que daí, se bastante gente quiser, eu trago. O que eu estou fazendo aí no desenho já é a parte 2 ali do meio, tô construindo aquela parte do meio e basicamente é construindo camadas, igual a caneta marcador mesmo. Você passa e vai passando por cima, ela vai construindo camada, vai ficando mais escuro. E a aquarela é do mesmo jeito, a diferença é que não é a mesma intensidade, que a caneta marcador ela tem aquela quantidade lá de tinta, que ela sai da caneta, e aí a mesma intensidade em cima da mesma intensidade vai acabando ficando mais escuro. Aí na aquarela é um pouco assim também, mas eu consigo aumentar a intensidade, um pouco diferente da caneta marcador. Mas basicamente é o mesmo, eu vou construindo camada. Vou esperando secar um pouquinho, e aí eu passo de novo um tom mais acima e vou construindo essa camada. Então, a base da aquarela, o segredo da aquarela mesmo é essa questão mesmo, de você ir construindo as camadas e também controlando a questão da tinta, do líquido do pincel, do líquido da tinta. Parece complicado, mas não é. Eu sugiro que vocês façam os testes aí e vai descobrindo e vai estudando essa questão, como que se comporta no pincel. Mas, que nem eu disse no começo, essa técnica você pode aplicar também com lápis de cor e também com a caneta marcador. Vai construindo a camada, tanto com a caneta marcador ou lápis de cor. Você passa o mais clarinho, depois você vai ou mais escuro ou mesmo dando uma intensificada. Aí, independente de você saber com aquarela ou não, você consegue dar esse efeito aí tanto numa técnica quanto na outra. Partindo agora da parte do movimento do tecido, o conceito de criar camadas eu já meio que expliquei, mas agora aonde colocar essas camadas mais escuras? Tudo vai depender do tecido que você tá fazendo a sua peça, se é um tecido mais fluido, quantidade de movimento que tem nele. E nesse caso aí é um tecido bem fluido, um tecido bem molinho e que ele tem bastante movimento. Então, como que eu vou entender esse movimento? Você tem que seguir geralmente a gravidade, os movimentos, ele vai cair, o tecido vai cair, ele não vai ficar duro.
E ele geralmente é pra baixo, nunca é de lado, né? Sempre é pra baixo. Nesse caso aí ele tá um pouco curvado, mas é por conta do caimento mesmo. O que eu te sugiro pra você? Estudar os movimentos de tecido nos tecidos. Então pega a imagem mesmo de roupa, de vestido e estuda como que tá caindo. Pega um vestido de seda e vê como que cai, pega um jeans e vê como é que fica. No real mesmo. A próxima etapa eu vou usar lápis de cor, então eu preciso que o desenho esteja bem sequinho. Eu uso esse ventiladorzinho aí, você pode usar também um secador. Vamos dar um salto no tempo e agora está tudo sequinho, então eu vou usar o lápis de cor para intensificar essa sombra. Poderia fazer com aquarela mesmo, esse tom mais forte? Poderia, mas eu vou usar esse lápis aquarelável que eu acho muitíssimo mais prático para poder fazer essa sombra, essa luz e sombra. Como que eu vou trabalhar essa luz e sombra? Nos lugares onde tem mais tecido acumulado, aonde atrás, né, onde tem tecido na frente, eu vou colocar tons escuros, no caso eu vou usar o preto. Então eu vou colocar o preto bem aonde é bem escuro mesmo, onde não pega luz, onde tem bastante tecido acumulado. E depois eu volto com um tom roxo, que é o mesmo tom aí que eu fiz o vestido. E aí eu volto, ó, dando esse degradê entre o preto e mesclando com o que já tem, ó. Faço com o lápis de cor. Por quê? Você pode deixar assim. Antigamente eu deixava assim, eu não passava água por cima de novo. Eu deixava assim mesmo. Terminava de fazer, fazia o degradê com o lápis de cor e assim finalizava. Só que eu comecei a passar a água porque eu achei que o acabamento ficou mais legal, ó. Então eu volto com um pincel úmido, não muito molhado. Tem que ter um controle muito preciso nessa questão. Se você colocar muita água, ele acaba manchando. Então eu volto com um tecido úmido e vou espalhando esse lápis de cor que é aquarelável. Precisa ser um lápis de cor aquarelável. Nesse caso aí, eu tô usando um da Staedtler escolar, então não precisa ser o melhor lápis de cor aquarelável. O da Faber-Castell ou da Staedtler vai bem. Então, ó, ele fica com a sensação de aquarela, não fica parecendo que eu passei o lápis, fica parecendo que eu fiz a sombra mesmo com a aquarela. Então, antes eu usava sem aquarelar e agora eu tô usando com aquarela. Você pode usar do mesmo jeito. Que é a mesma coisa que eu fazia antes com caneta marcador, que eu não tinha tantas nuances de cores, tantos degradês de cores. O que eu fazia? Fazia o fundo e depois eu só vinha fazendo a luz e sombra com um lápis de cor e eu finalizava assim. Hoje em dia eu ainda faço assim, se você for ver, tem desenho meu ainda que eu uso lápis de cor. Eu uso bastante lápis de cor para finalizar, principalmente essa questão da luz e sombra. Sequei mais uma vez o desenho, porque agora eu vou finalizar ele e ao invés de passar a caneta nanquim, eu vou passar um lápis de cor mais escuro. Poderia passar a caneta nanquim? Poderia, mas hoje eu quero passar eu quero uma finalização sem preto. Então, para ficar mais bonitinho, para ficar que eu gosto dessa finalização certinha, eu uso esse lápis e vou fazendo direitinho, passando em todo o desenho, fazendo a finalização mesmo, ó, do traço, para dar esse acabamento, é um acabamento mesmo. E vou aproveitando e vou dando mais uma intensificada aí na luz e sombra. É uma questão exclusivamente de gosto, gente. Se você gosta de um pretinho, pode pôr também. Eu também gosto do pretinho, eu gosto, na verdade, de um contraste. Então, isso aí vai trazer um maior contraste para o desenho. Veja a diferença que dá do primeiro pro segundo e pro terceiro. A diferença do segundo pro terceiro não é tanto, é mais esse contraste mesmo. Tem gente que gosta do acabamento do segundo. Tudo bem de parar ali também, ficou legal. Tem gente que gosta desse tipo de aquarela. Eu gosto de mais contraste, por isso é que eu uso lápis de cor. E pra seguir o mesmo esquema aí da sensação de aquarela mesmo, eu venho molhando também esse contorno, mas aí eu não arrasto, eu só passo direitinho em cima do contorno. Poderia deixar sem molhar? Também poderia, também fica legal. Isso daí também é acabamento, tudo questão de gosto. Então, como eu gosto de um desenho com bastante contraste, eu acabo finalizando com um lápis de cor, porque ele fica mais intensificado a luz e sombra, né, o movimento. Poderia, que nem eu disse, ter parado no segundo. Tem gente que gosta dessa aquarela um pouco mais, como se diz, mais clarinha, né, mais aguadinha. Também dá certo. Então, eu fiz os 3 passos aí, finalizei de contraste maior, que é o que eu mais gosto, para você poder ver as 3 opções, na verdade 2, né?
porque a primeira é só fundinho mesmo. A primeira é mais pra você ver a importância que tem o movimento do tecido pra roupa, pra você representar a sua roupa. Principalmente se for uma criação, se você for mandar pra costureira, por exemplo, pra ela entender como é construído, porque dependendo do caimento é a construção da roupa. Se você for pegar uma saia em godê, ela é envesada e você precisa representar isso. Enfim, mas essa aí é uma outra história que eu posso trazer aqui também. Se você quiser, deixa aí nos comentários, que é sempre bom aprender. Hoje foi essa aquarela, uma aquarela com contraste, usando lápis de cor e mostrando mais ou menos como que é o movimento. É uma coisa bem ampla, mas acho que deu para entender. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de ativar a notificação para receber os vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva. Não vai se arrepender, esse canal é muito legal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem um link aí no meu site que vai te levar para todas elas. Inclusive tem coisas grátis lá no site, dá uma olhada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê por aí.